dia! Salve, resilientes sobreviventes! Dar a volta por cima é um negócio para leão, né? Recebi aqui, não sei se esses números estão exatos, mas eu vou ler para vocês porque faz sentido. Eu que estive apoiando New Orleans e indo pelo menos 30 vezes a Nova Orleans, depois do Katrina, aquele furacão, que está descrito com detalhes das entrevistas e das coisas maravilhosas que eu passei lá e das horríveis que nós tivemos que ajudá-los a superar. O Katrina alagou 2.400 km². A enchente no Rio Grande do Sul, até o momento, alagou 3.800 km². Katrina desabrigou 400 mil pessoas. No Rio Grande do Sul, até agora, 618 mil pessoas. E contando. O prejuízo do Katrina foi de 125 bilhões de dólares e a recuperação levou uma década. Não é um momento fácil, não é um momento de crescimento, de alegria, nem de equilíbrio no poder público nacional. É um momento de muito centramento, de espiritualização, de a gente saber discernir, pensar com a própria cabeça e apoiar os irmãos do Sul, apoiando o nosso próprio equilíbrio. Organizando suas coisas, organizando seu trabalho, organizando sua doação, organizando seu trabalho voluntário. E para vocês voluntários, eu quero, por favor, colocar que o 6º Portal de Resiliência é algo muito importante. A gente pode estar envolvido com uma questão de muita atividade, às vezes até de estresse em família, ajudando um filho a estudar, ajudando crianças pequenas, cuidando dos nossos pais ou cuidando dos nossos pares afetivos, né? E a gente tem uma necessidade de respirar, de descansar. Quem cuida do cuidador? Então, é muito importante na tecnologia de estresse pós-traumático complexo e de estresse pós-traumático que a gente tem algumas práticas para a gente se equilibrar. E essas práticas envolvem respirar, breathworking, respira contando até 5, para 5, solta contando até 5. Parece um absurdo, no meio de uma emergência, que hora que você vai achar para fazer isso? Não combina, mas isso é importante, porque na 4ª onda a gente tem um problema de explosão de doenças mentais e de ansiedades, e os cuidadores também fazem parte da população com a qual a gente está lidando para lidar com a situação. Então, tu vai encontrar um canto, você vai tirar 10, 15 minutos e você vai se colocar nesse lugar de se energizar, mas é preciso fazer isso 10 ou 15 vezes, de forma que você chegue a sentir a mudança interna. E aí te dá uma calma, te dá uma percepção de que você está aí para você, de que você tem energia necessária para continuar. Uma outra coisa importante, a gente vê no rosto e na atitude de alguns resgatadores, que eles estão mais frios, a gente tem a impressão que o cara do corpo de bombeiro, o sujeito que está no resgate, é meio frio, ele está meio... Mas, na verdade, é que ele tem que estar no lugar em 3ª posição perceptual. Ele não está em 1ª sentindo aquilo que as vítimas estão sentindo, ele não está exatamente em 2ª se colocando no lugar delas. Ele está em 3ª, ele vê e ouve, mas não sente as mesmas coisas. Embora ele tenha compaixão, você possa ter esse envolvimento, esse desejo de salvar, você precisa estar num lugar que é o seu. E o lugar de quem resgata, o lugar de quem trata, o lugar de quem opera, o lugar de quem clinica, não é o lugar do paciente, nem é o lugar do familiar do paciente, nem é o lugar do medo e do estresse. É um lugar de respirar, que é grátis. Por isso, com muita frequência, você vai escutá-lo dizer: não tem nada de herói, estou fazendo minha obrigação. Porque ele não tem nada de herói, ele está fazendo a obrigação dele, ele se colocou num lugar de preparo. Você ouve e vê, mas você não sente todas as coisas. De vez em quando a gente se emociona, é uma criança, é uma situação, é um óbito, é uma coisa com a qual a gente está lidando, você é humano. Beleza, emocionou, chora, mas não afunda para esse lugar, porque literalmente você pode afundar junto. Então, você enxerga essas pessoas meio objetivas, esse cara sensacional, com 59 anos, que não sabia nadar, arrumou um jet ski emprestado, um caiaque, né? Um caiquezinho, como ele chamou, um caiquezinho emprestado, e foi e salvou 300 pessoas, carregando pessoas, num caique, e ele não sabia nadar.
Aí você diz, bom, se isso não é herói, o que será, né? Mas é aquela noção tão clara de que você fazer o seu papel não tem a ver com compaixão, não tem a ver com sofrer junto, não tem a ver, ai, que coisa emocionante, não é nada emocionante, é uma tarefa objetiva em que você está no seu lugar. Na área clínica, especialmente da área de saúde mental, onde eu milito há muitos anos, 35, aliás, é muito comum a gente ter treinamento para se blindar, para não sentir aquilo que o outro está sentindo. Uma curiosidade para você, você sabe, eu fui sócia do John Grinder. O John é um dos criadores da programação neurolinguística. Eu me formei também com Richard Bandler, que é o outro criador da programação neurolinguística. Só que eles mesmos se desentenderam muito cedo no jogo. Acho que 4 anos depois que nasceu essa ciência, sensacional, aliás, quem não conhece programação neurolinguística deveria conhecer. Eu dei aula na Casper Libero muitos anos, na Escola Superior de Programação Neurolinguística. É um sistema de programação interna e de relacionamento com os outros que é muito competente. Agora, você sabe por que os dois se separaram? Eu sei. O John, com quem além de me formar, eu me associei, trouxe para o Brasil várias vezes, fizemos consultoria na TAM da época, que hoje é Latam, na Coca-Cola, na Mineração Rio do Norte. Fizemos cursos. Ele tem um recurso de proteção. Ele disse, olha, o Richard, que é o Bandler, ele não se protegia. Nós investigávamos pessoas excelentes, a excelência nas pessoas. Uma das pessoas que foi classificada, cujos padrões de conduta foram metodologizados, foi a Virginia Satir, uma terapeuta de família que era muito habilidosa. Então, ela sabia falar com um casal, por exemplo, atendendo terapia de família, que era a especialidade dela. Ela olhava para ele e colocava a mão nela simultaneamente. Ela ia conectando. E as coisas da programação neurolinguística muito curiosas que essa mulher sabia fazer, o Richard e o John classificaram e trouxeram ao mundo. Isso ajudou a construir a programação neurolinguística. Mas a um dado momento o John disse, olha, eu não quero colocar no meu corpo as emoções dessas pessoas. A Virginia Satir morreu já idosa, mas morreu de câncer. E algumas emoções que a gente coloca no corpo podem nos adoecer. E eu não quero pesquisar o outro e pegar tudo, eu quero filtros. E ele não concordava, ele era muito atirado, ele era muito empreendedor, né? Então ali nasceu a nossa separação. Eu queria ter filtros. Ora, você quer ajudar pessoas, mas você colocar no seu corpo os sentimentos, as práticas, até as angústias ou mesmo as doenças físicas do outro não te ajuda. A gente, como profissional da área, ou como voluntário, ou como socorrista, ou como ser humano inteligente, trabalha com uma certa proteção. Você precisa ter bordas psiquicamente, fazer tudo com todo amor, se emocionar, porque só os psicopatas não sentem nada, né? Então, a gente pode sentir as emoções, mas a gente não está fazendo isso ali pessoalmente. A gente não está fazendo isso ali de peito aberto. A gente está fazendo isso ali de peito aberto e braços assim, de um outro jeito. Me explico? Sexto portal de resiliência. Em primeira posição perceptual, neurologicamente, eu estou vivendo a minha experiência. Estou associada, emocionada, é comigo. Eu estou vivendo tudo isso. Em segunda, eu me coloco no lugar do outro. Importante, né? Porque quando eu falo, cara, se fosse comigo, como é que seria? É fácil julgar os outros quando você não se coloca no lugar do outro. Segunda, posição perceptual. Isso não é um conceito, isso é neurológico, são posições perceptuais da experiência neurológica e, portanto, da experiência psíquica na sequência. Então, em segunda, eu estou no lugar do outro. Em terceira, eu estou sentada numa nuvem do lado de Deus. Eu estou vendo tudo, ouvindo tudo, mas eu não estou envolvida nem na minha própria experiência, nem na experiência do outro. Eu estou fazendo um outro papel. E isso não é ser frio. Isso é fazer o que tem que ser feito numa situação como essa para a gente se preservar. A um dado momento a gente entra e se envolve. As pessoas que levam a vida em terceira posição perceptual não se envolvem com nada, né? Ficam na porta da sua própria vida, são meio distantes, meio frias. Isso não é bom para a vida afetiva, isso não é bom para o sexo, isso não é bom para o relacionamento familiar, isso não é bom para o trabalho, mas para uma situação emergencial e para uma situação onde a gente tem muito estresse, diga-se de passagem, na medicina, na cirurgia, na clínica, a gente precisa ouvir, observar e não absorver. Não é meu, aquilo é do outro.
e eu ter essa distância silenciosa, porque eu vou ter muita competência para usar esse bisturi, para dar a mão, para jogar uma corda, para dar um mergulho, para fazer o que tem que ser feito. E é preciso que essa preservação aconteça. Quem cuida do cuidador? Cuidadores, vocês precisam se cuidar, respira que é grátis ainda, respira um pouquinho e se precisar de ajuda, de consulta para os cuidadores e as pessoas que comprovem que são resgatadores, a gente tem atendimento naturalmente voluntário na Quantum House, meu e de todos os meus clínicos, assim como eu atendo uma série de causas sociais de crianças com câncer ou dos patriotas injustamente colocados aí sem provas numa situação de reclusão ou de limitações de horário ou de pessoas que estão salvando vidas. Vocês precisam de ser ajudados também. Então, contem conosco, a gente pode atender online, pode mandar alguém para aí também, estamos à disposição. Rio Grande do Sul, força! Essa é a Quantum House, eu sou Cláudia Rick, a seu dispor, um beijo grande, força e Deus abençoe o nosso Rio Grande do Sul e a nossa nação.